Descobri que meus pais queriam pagar a lua de mel da minha irmã com o dinheiro do meu casamento. Minha mãe começou a falar sobre maturidade financeira, bem no meio de uma degustação de bolo. E eu me lembro de estar sentada ali, com um garfinho na mão, pensando: caramba, essa mulher consegue mesmo transformar cobertura de creme em sermão. A confeitaria era um daqueles lugares que se esforçam muito para parecerem simples, enquanto cobram preços de um aluguel por um pouco de glacê. E meu noivo ficava me dando aquele olhar de soslaio, tipo: a gente vai fazer isso agora mesmo? Pelo visto, sim. Minha mãe sorriu para a moça atrás do balcão. Esperou ela se afastar e disse que casais que queriam um futuro estável não jogavam dinheiro fora tentando impressionar os outros. Meu pai assentiu como se ela tivesse acabado de dar uma palestra motivacional. Minha irmã, que tinha ido só para ajudar, de repente ficou super interessada na tampa do café dela. O que me deixou maluca nem foi o comentário em si. Minha mãe sempre teve um jeito de dizer coisas insultuosas em um tom que fazia você parecer dramática se reagisse. Foi o momento. Minha irmã tinha se casado 2 meses antes em uma cerimônia tão cara que eu ainda não sei como eles justificaram aquilo sem pegar fogo de tanta hipocrisia. Tinha flores penduradas no teto, tecidos importados, um trio de cordas ridículo tocando versões de músicas que ninguém na nossa família jamais ouviu por vontade própria, e uma mesa de sobremesas que parecia uma exposição de museu sobre o açúcar. Meus pais pagaram tudo, com alegria, fazendo questão de mostrar. Eles praticamente brilhavam enquanto assinavam os cheques. Enquanto isso, eu e meu noivo estávamos planejando algo legal, mas normal. Nós dois trabalhávamos em tempo integral. Tínhamos aluguel, empréstimos estudantis, o conserto do carro dele que sempre virava outro conserto, e o tipo de conta de mercado que faz você ficar parado no corredor segurando um iogurte como se estivesse negociando em uma situação com reféns. A gente queria um casamento bom, não uma coroação real. Mesmo assim, toda vez que meus pais se envolviam, de repente surgia todo esse papo sobre ser prático, cortar gastos, pensar a longo prazo, não ser fútil. Engraçado como a preocupação com o futuro só aparecia quando chegava a minha vez. Eu tentei não tirar conclusões precipitadas. Tentei mesmo. Disse a mim mesma que talvez eles estivessem só mais estressados agora. Talvez meu pai estivesse com algum problema no trabalho. Talvez minha mãe tivesse olhado para a poupança deles e entrado em pânico. Talvez eu estivesse sendo sensível porque crescer na minha família te treina para ouvir o insulto antes mesmo da frase terminar. Meu noivo disse que achava que a coisa toda estava cheirando estranho, que era o jeito educado de ele dizer que minha família estava tramando algo, mas eu ainda não estava pronta para ouvir aquilo. Existe um tipo específico de humilhação em perceber que as pessoas que deveriam te amar estão aplicando o mesmo golpe em você há anos, e você ainda fica tentando dar outro nome para isso. Na degustação, minha mãe continuou falando sobre como casais espertos começam o casamento com disciplina, como não era o dia que importava, mas a vida depois dele, como qualquer pessoa madura entenderia isso. Eu só fiquei ali sentada balançando a cabeça porque se eu abrisse a boca cedo demais, ia dizer: isso é incrível, porque quando a minha irmã quis uma escultura de gelo de 1,80 m com as iniciais dela, ninguém virou guru das finanças do nada. Meu pai começou a perguntar se a gente precisava mesmo de open bar. Minha irmã fez uma carinha como se não quisesse estar ali, o que, honestamente, me irritou mais do que se ela tivesse entrado no coro. Ela adorava ser a exceção, só preferia aproveitar isso de mãos limpas. Quando voltamos para o nosso apartamento naquela noite, eu chutei meus sapatos com tanta força que um deles bateu na parede e meu noivo disse: beleza, então já passamos da fase de fingir que aquilo foi normal. Eu ri, mas soou amargo. Disse a ele que sabia que os comentários eram injustos, só não sabia ainda se eram injustos do jeito comum da família ou injustos de um jeito novo e mais criativo. Ele perguntou qual era a diferença. Eu disse que a versão comum machucava meus sentimentos. A versão criativa ia me custar dinheiro. Alguns dias depois, passei na casa dos meus pais depois do trabalho, porque minha mãe tinha me mandado uma daquelas mensagens que pareciam casuais, mas que ainda assim pareciam uma intimação. Passa aqui se tiver um tempo. Sem emoji. Sem ponto de exclamação. Bem estilo esposa de mafioso. Quase não fui. Mas minha lavanderia era perto, e uma parte de mim ainda acreditava que cada interação familiar desagradável poderia, eventualmente, revelar uma explicação plausível. Essa minha parte estava precisando de um hobby. Minha irmã já estava lá, embora não estivesse lá fisicamente por muito tempo. Ela estava no viva voz de onde quer que estivesse fazendo as unhas. O cabelo, ou a vida, porque ela sempre conseguia parecer que estava relaxada durante qualquer crise. Eu a ouvi antes mesmo de entrar totalmente na cozinha. Ela estava falando sobre a lua de mel que ela e o marido queriam, um pacote de resort absurdo com jantares privativos, piscina particular e toda aquela linguagem que sites de viagem usam quando querem te cobrar a mais por paredes. Minha mãe disse: a gente vai dar um jeito, não se estresse. Meu pai disse que eles iam remanejar algumas coisas. Minha irmã suspirou como uma princesa sendo informada sobre racionamento em tempo de guerra. Eu congelei ali mesmo na porta, com a bolsa ainda no ombro, porque de repente cada sermão estranho que eu tinha recebido no último mês se encaixou com tanta perfeição que me deu um pouco de enjoo. Minha mãe disse que minha irmã merecia um começo lindo depois da pressão de planejar um casamento tão grande. Meu pai disse que fazia sentido apertar as coisas em outras áreas por enquanto. Outras áreas. Era eu. Eu era as outras áreas. Ninguém me notou de início. Eles estavam ocupados demais resolvendo a necessidade extremamente urgente da minha irmã de tomar banhos de espuma em outro país. Então minha mãe se virou, me viu parada ali, e o rosto dela mudou inteiro por meio segundo. Foi rápido, mas eu peguei. Não foi culpa exatamente. Foi mais como uma irritação por eu ter chegado antes que ela pudesse esconder a prataria. Ela encerrou a ligação rápido demais, perguntou se eu queria café e começou a se mexer pela cozinha com aquela energia frenética que as pessoas ficam quando são pegas e esperam que o movimento substitua a explicação. Eu disse que não, me sentei e me forcei a agir normalmente. Aquilo exigiu mais energia do que ir à academia jamais exigiu. Minha mãe começou a falar sobre cores de guardanapo. Meu pai perguntou como estava o trabalho. Eu respondi como um refém lendo falas aprovadas. Cada frase no meu corpo estava tentando cavar seu caminho para fora. Mas eu queria ter certeza. Eu precisava que eles continuassem falando. Quando as pessoas pensam que você não sabe de algo, elas ficam relaxadas. Minha mãe mencionou orçamentos de novo.
Meu pai disse que casamentos eram armadilhas emocionais para pessoas que precisavam impressionar os outros. Eu só balancei a cabeça e disse que talvez eles estivessem certos. Isso pareceu relaxá-los, o que foi honestamente insultuoso em um nível espiritual. No caminho para casa, tive que encostar no estacionamento de um mercado porque fiquei com tanta raiva que minhas mãos estavam tremendo. E não era um tremor dramático, tipo de filme. Era aquele tipo feio da vida real, onde você aperta o volante com força demais e começa a reprisar memórias antigas que achava que estavam enterradas. Meu vestido do baile da 8ª série que não cabia no orçamento, depois que minha irmã ganhou o aparelho nos dentes e um notebook no mesmo mês. A visita às faculdades que eles pularam para mim porque a gasolina estava curta, logo antes de pagarem um intercâmbio de verão para a minha irmã em outro país. O jeito como cada sacrifício nessa família tinha, de alguma forma, caído no meu lado da mesa, e cada luxo tinha ido parar no dela, como se tivesse pernas. Quando cheguei em casa, meu noivo deu uma olhada na minha cara e tirou o som da televisão. Contei tudo a ele, incluindo as frases exatas, incluindo a frasezinha nojenta outras áreas, e pela primeira vez ele não fez aquela coisa cuidadosa de tentar não criticar minha família diretamente demais. Ele apenas disse: então eles estão reduzindo o seu casamento para bancar a lua de mel da sua irmã. Ouvir isso com tanta clareza fez algo em mim se acalmar. Não porque doeu menos, mas porque a confusão finalmente fez as malas e foi embora. O que sobrou foi raiva. Uma raiva limpa e útil, do tipo que vem com uma prancheta na mão. Dormi talvez umas 3 horas naquela noite. O resto do tempo fiquei ali encarando o teto, fazendo listas na cabeça, riscando a ideia de ser a pessoa superior, colocando de volta, riscando de novo. De manhã, eu não estava calma, exatamente, mas estava focada. Meus pais queriam que a gente fosse financeiramente responsável? Ótimo. Eu estava prestes a me tornar a noiva mais financeiramente responsável do país. Na tarde seguinte, nos reunimos com a cerimonialista em um escritório minúsculo em cima de uma floricultura, e eu entrei carregando um caderno como se estivesse prestes a defender uma tese intitulada Por que minha família perdeu o acesso às minhas decisões? Meu noivo sentou ao meu lado, calmo como sempre. Embora eu pudesse dizer que ele estava gostando daquilo mais do que jamais admitiria. Não porque ele gostasse de conflito. Ele só gostava de me ver parando de negociar contra mim mesma. Disse a cerimonialista que estávamos reduzindo tudo. Não porque precisássemos, não porque estivéssemos em pânico, mas porque tínhamos cansado de fingir que esse evento pertencia a qualquer pessoa, exceto as duas que estavam se casando. Ela piscou para mim uma vez, provavelmente tentando decidir se eu estava tendo algum tipo de surto de noiva, e então fez a coisa mais linda que um profissional pode fazer em uma crise. Foi prática. Ela puxou os contratos, perguntou quais itens importavam para nós e começou a destacar o que poderia ser cortado sem mandar tudo para os ares. Acabou que uma quantidade chocante do nosso casamento tinha sido projetada para satisfazer as opiniões dos meus pais. O salão maior que minha mãe amava porque ia render fotos ótimas. O buffet que meu pai insistiu que valia o custo extra porque tinha servido eles em algum evento de gala do trabalho, e pelo visto, isso tornava o frango moralmente superior. A lista de convidados inchada com parentes que eu não via há anos, e amigos da família que existiam basicamente para aplaudir o bom gosto da minha mãe. A banda ao vivo que ninguém além dos meus pais se importava. O pacote de bar premium. As cestas de boas-vindas elaboradas para convidados de fora. Sendo que eu suspeitava fortemente que muitos deles iam criticar os lanchinhos do presente enquanto os levavam para casa de qualquer jeito. Assim que começamos a enxugar as coisas, o casamento ficou melhor quase que instantaneamente. Lugar menor, clima mais acolhedor, menos dinheiro, menu diferente, ainda bom, ninguém morre, um DJ em vez de uma banda, cerveja, vinho, um drink exclusivo, e os adultos teriam que sobreviver a essa aprovação de algum jeito. Cortamos as cestas de boas-vindas. Cortamos o transporte de luxo que minha mãe queria para manter as aparências. Cortamos toda uma instalação floral que eu nem tinha gostado e só tinha aceitado porque minha mãe disse que todo casamento de verdade precisava de um ponto focal. Disse a cerimonialista que meu novo ponto focal seria pagar minhas próprias contas. Depois atacamos a lista de convidados. Aquela parte pareceu quase sagrada. Cada pessoa que meus pais tinham empurrado pela harmonia da família. Cada primo que só lembrava da minha existência quando tinha comida envolvida. Cada contato comercial do meu pai. Cada mulher que minha mãe chamava de praticamente da família. Mesmo que eu nunca tivesse ligado pra ela em uma crise, fora. Meu noivo tentava não sorrir enquanto eu dava os nomes, mas existe um limite para a dignidade que um homem consegue manter enquanto assiste a sua futura esposa podar ressentimentos com uma caneta vermelha. Reduzimos aquela lista para as pessoas que realmente queríamos. Ficou menor sim, mas parecia que dava para respirar. Quando a cerimonialista perguntou sobre o pagamento, eu disse de forma bem clara que eu e meu noivo pagaríamos o casamento sozinhos daqui para frente. Todas as decisões restantes passariam por nós. Sem aprovações externas. Sem confirmar com a minha mãe. Sem ligações do meu pai fingindo fazer perguntas enquanto tentava vetar escolhas silenciosamente. A cerimonialista, que já tinha presenciado disputas de poder familiares o suficiente para ganhar um diploma em diplomacia, assentiu como se estivesse esperando a gente dizer aquilo. Na saída, meu noivo perguntou se eu tinha certeza de que queria ir tão rápido. Não porque ele discordasse. Ele só me conhece bem o suficiente para entender que, quando eu me sinto ferida, posso me tornar decisiva de um jeito que parece um pouco com um incêndio criminoso visto de longe. Disse a ele que tinha certeza. Meus pais passaram a vida inteira me treinando para aceitar menos enquanto sorria por causa disso. Eu não ia fazer isso no meu próprio casamento, nem por mais um minuto. Naquela noite, escrevi o e-mail. Educado, organizado, impossível de interpretar errado. A menos que você estivesse profundamente comprometido com a desonestidade. Agradeci aos meus pais por nos incentivarem a pensar de forma mais responsável sobre o nosso futuro financeiro. Expliquei que, inspirados pelo conselho deles, ajustamos o casamento para caber nas nossas prioridades reais e no nosso orçamento. Listei a mudança de local, as mudanças de fornecedores, a lista de convidados reduzida, os planos de recepção simplificados, e o fato de que eu e meu noivo estaríamos bancando o evento sozinhos a partir daquele momento. Cheguei a dizer que apreciava a preocupação deles e esperava que entendessem nossa decisão de manter o dia focado no que mais importava para nós. Eu estava tão calma enquanto escrevia que quase me assustei.
Então apertei enviar e fiquei ali sentada com o celular na mesa entre nós. Meu noivo perguntou: quanto tempo você acha? Eu disse: menos de 10 minutos. Minha mãe ligou em 7. Ela não começou com um oi. Começou com: o que exatamente você achou que estava fazendo? O que foi eficiente, embora não muito amoroso. Coloquei no viva voz porque meu noivo odeia quando eu mantenho o caos da minha família pressionado contra um ouvido só, como se fosse um tipo de automutilação privada. Minha mãe disse que estava pega de surpresa, envergonhada, ferida, confusa, insultada, e de alguma forma, ainda era vítima de uma decisão que afetava o meu casamento mais do que o dela. Ela perguntou por que eu faria mudanças tão drásticas sem discutir como uma adulta. Essa parte quase me fez rir, porque pelo visto ser adulta significa pedir permissão antes de se recusar a ser controlada. Disse a ela que tinha discutido as preocupações de orçamento com ela repetidamente, e tinha ouvido a mesma mensagem toda vez. Seja sensata, pense a longo prazo, pare de tentar fazer o casamento maior do que ele precisava ser. Então eu levei esse conselho a sério. Reduzimos os custos. Simplificamos. Paramos de esperar que meus pais subsidiassem escolhas que eles claramente não apoiavam. Minha mãe disse que não era isso que ela queria dizer. Perguntei o que ela queria dizer, exatamente. E o silêncio na linha foi tão satisfatório que quase me senti culpada por aproveitar aquilo. Quase. Então ela começou a listar mudanças específicas com aquela voz cuidadosa, que ela usa quando tenta não parecer controladora, enquanto parece extremamente controladora. Por que mudaríamos para um lugar menor? Por que tiraríamos os amigos da família? Por que trocaríamos por um DJ quando todos estavam esperando música ao vivo? Por que cortaríamos o bar premium? Por que faríamos parecer que estávamos reduzindo porque houve algum problema? Estava ali. Não era tristeza. Não era preocupação. Eram as aparências. Minha mãe não se importava se eu teria o casamento que eu queria. Ela se importava se alguém pudesse pensar que ela tinha menos poder do que alegava. Perguntei a ela por que ela estava mais chateada do que eu. Ela disse que era porque as mães sonham com os casamentos das filhas. Eu disse que era engraçado, porque ela parecia ter tido toda a sua energia de sonho disponível para a minha irmã. Ela me disse para não ser grosseira. Eu disse a ela para não ser óbvia. Foi o ponto em que meu noivo se levantou lentamente, sussurrou, nossa, e foi para a cozinha porque ele sabe quando uma ligação telefônica se tornou um trauma de família. Minha mãe insistiu que as coisas eram diferentes agora. Os custos estavam mais altos. O momento era ruim. As pessoas já tinham sido sobrecarregadas pelo casamento da minha irmã. Eu disse exatamente. E por isso era interessante que eles ainda estivessem discutindo o financiamento da lua de mel dela enquanto me diziam para cortar os centros de mesa. Ela ficou muito quieta então. E eu soube que tinha acertado na ferida sob toda aquela gordura educada. Ela perguntou de onde eu tinha tirado essa ideia. Eu disse que das minhas próprias orelhas, na própria cozinha dela, enquanto ela falava sobre outras áreas, como se eu fosse um item de uma planilha e não a filha dela. Ela tentou se recuperar rápido. Disse que eu entendi errado. Disse que eles estavam apenas trocando ideias. Disse que minha irmã estava emotiva e eles estavam tentando acalmá-la. Eu disse claro porque quando a minha irmã chora, todo mundo corre para a carteira. Quando eu choro, todo mundo corre para dar uma lição de moral. Aquilo foi cruel e eu soube disso no segundo em que saiu da minha boca, mas também era verdade o suficiente para doer. Nessa hora meu pai já tinha entrado na ligação. O que sempre acontece quando minha mãe acha que eu estou chegando perto demais de um ponto que ela não consegue contornar. Ele pediu para a gente se acalmar com aquela voz cansada e ponderada, que geralmente significa que ele gostaria que as mulheres ao redor parassem de tornar a noite dele inconveniente. Ele disse que ninguém pretendia me machucar, que ninguém estava conspirando e que toda essa conversa tinha se tornado emocional e injusta. Emocional e injusta é o código da família para amarem percebeu as contas de novo. Disse a eles que a decisão estava tomada. O casamento seguiria do jeito que eu e meu noivo queríamos. Com o nosso dinheiro, com a nossa lista de convidados. Minha mãe disse que eu estava punindo eles. Eu disse que não. Estava removendo eles do processo de orçamento porque eles tinham abusado do privilégio. Meu pai resmungou algo sobre desrespeito. Eu disse que respeito não era eu atuar gratidão enquanto era tratada como a filha barata. A ligação terminou mal. Não mal de gritaria, não mal de bater o telefone, mas pior de um jeito diferente. Minha mãe disse: você está determinada a transformar isso em algo que não é. Eu disse não. Eu finalmente estou dando o nome que isso tem. Então desliguei. Fiquei perfeitamente parada por uns 30 segundos e chorei tanto que tive soluço. O que foi irritante, porque a raiva justiceira parece bem mais legal antes do soluço começar. Mal tive tempo de me recuperar antes da minha irmã ligar. Nem 10 minutos depois. Ela começou doce, o que deveria ter me alertado mais do que alertou. A doçura da minha irmã nunca era de graça. Era a amostra grátis antes da venda agressiva. Ela disse que soube que a mamãe estava chateada e queria ter certeza de que eu estava bem, porque o estresse do casamento pode fazer as pessoas surtarem. Essa palavra. Surtar. Ela disse do jeito que as pessoas dizem, tadinha de você, quando querem cometer um desacato legalizado. Disse a ela que eu estava bem. Ela disse que, na verdade, achava que alguns dos nossos planos originais tinham sido meio excessivos, o que era o cúmulo vindo de uma mulher cujo casamento incluiu roupões de seda personalizados para madrinhas com quem ela nem fala mais. Ela disse que talvez reduzir as coisas fosse melhor para nós como casal. Mais íntimo. Mais autêntico. Ela caprichou tanto que eu quase conseguia ouvi-la ajustando a própria auréola. Deixei ela falar porque às vezes é útil ver quanto tempo uma pessoa continua mentindo quando você dá corda para ela. Então ela disse que o papai e a mamãe estavam aliviados por o casamento não ser mais um peso agora porque, sabe, tinha outras coisas acontecendo. Perguntei. Tipo a sua lua de mel? A linha ficou num silêncio mortal. Não caiu. Ficou em silêncio daquele jeito ofendido que pessoas culpadas ficam quando percebem que o roteiro sumiu. Ela perguntou o que eu queria dizer. Eu disse que queria dizer o pacote do resort, os jantares privativos, o remanejamento das coisas, as outras áreas. Houve um suspiro minúsculo. E foi isso. Caso encerrado. O tom dela mudou completamente. A preocupação suave sumiu. Apareceu a coisa real. Ela perguntou por que eu estava ouvindo a conversa atrás da porta na casa dos nossos pais. Eu disse que estava na cozinha da casa onde cresci, não agachada em um duto de ventilação. Ela me disse que eu estava distorcendo uma conversa que não tinha nada a ver comigo. Eu cheguei a rir disso,
o que admito que não ajudou muito. Eu disse que um plano para reduzir o meu casamento para que eles pudessem pagar a viagem de luxo dela tinha tudo a ver comigo. Na verdade, ela disse que eu estava sendo nojenta. Eu disse que nojento era me pedir para moldar o meu casamento em torno da lua de mel dela, para que nossos pais pudessem salvar as aparências. Ela disse que eu era egoísta. Eu disse que absolutamente sim. Acontece que sou profundamente egoísta com o meu próprio casamento. Então ela cometeu o erro de dizer que o papai e a mamãe só estavam fazendo a oferta, porque se sentiam culpados pelo quão sensível eu tinha estado ultimamente. Sensível. Juro que essa palavra poderia me fazer cometer um pequeno crime contra o patrimônio. Eu disse a ela que tinha acabado. Não só a proposta. Tinha acabado esse teatro familiar bizarro, onde todo mundo tenta me convencer de que aceitar menos é maturidade, e se opor a isso é instabilidade. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez não me comoveu. Talvez isso me torne fria. Talvez eu estivesse só cansada. Talvez, depois de anos, o som pare de significar dor e comece a significar estratégia. Disse a ela que ela e meus pais estavam oficialmente desconvidados do casamento. Ponto final. Sem meio termo, sem aparição especial, sem... A gente conversa depois que os ânimos esfriarem. Ela chegou a arfar. O que foi engraçado porque eu estive arfando internamente por metade da minha vida. Ela disse que eu não podia fazer aquilo. Eu disse: assista. Ela perguntou o que eu diria às pessoas. Eu disse que provavelmente a verdade, que era que minha família tinha confundido o meu casamento com uma categoria de despesas. Então desliguei. Voltei para a minha mesa com uma cara tão estranha que um colega perguntou se eu precisava de ar puro. Eu disse que precisava de uma nova linhagem sanguínea, mas que o ar servia por enquanto. No estacionamento depois do trabalho, liguei para a cerimonialista e depois para o local do evento. Garanti que ninguém deveria liberar informações ou fazer mudanças baseadas em instruções dos meus pais ou da minha irmã. Senhas em tudo. Lista de convidados atualizada. Segurança do local avisada de que 3 pessoas não eram mais bem-vindas. Pareceu dramático enquanto eu fazia, e depois pareceu embaraçosamente necessário. Esse foi o tema do mês, honestamente. Cada limite que eu impunha parecia extremo até o exato momento em que alguém provava por que eu precisava dele. Assim que o desconvite se tornou real, meus pais mudaram de ofendidos para apocalípticos. Minha mãe mandou parágrafos sobre traição, coração partido, humilhação pública, crueldade familiar e a vergonha de explicar o meu comportamento para as pessoas que me amavam. Essa última parte quase me fez jogar o celular do outro lado da sala. Pessoas que me amavam. Ela ainda falava como se o acesso a mim fosse um bem comunitário e não algo que ela vinha usando errado há anos. Meu pai mandou mensagens mais curtas, o que de certa forma é pior. Ele tem um talento para parecer decepcionado, de um jeito que tenta recrutar a sua própria consciência contra você. Isso foi longe demais. Você está cometendo um erro permanente. Haverá consequências para esse tipo de ruptura. Consequências. Como se ele fosse o meu diretor da escola. Não respondi imediatamente. Eu queria. Eu tinha rascunhos na cabeça tão afiados que poderiam cortar gesso, mas meu noivo disse algo que me parou. Ele perguntou se eu queria me comunicar ou se eu queria sangrar no papel. Eu disse que os dois, de preferência. Ele disse que apenas um desses ajudaria. Homem irritante. Útil, mas irritante. Então esperei até a manhã seguinte e liguei para eles juntos, porque se eu ia dizer aquilo uma vez, queria testemunhas. Minha mãe parecia que estava chorando há horas. Meu pai parecia que já tinha decidido que essa história um dia seria contada comigo sendo a vilã, e ele como o sobrevivente exausto. Eu disse a eles que a decisão estava de pé. Eles não estavam convidados. Minha irmã não estava convidada. Eu não estava interessada em discutir alternativas, desculpas que culpassem a minha reação, ou novas explicações que ainda assim evitassem a verdade básica. Minha mãe começou a dizer que eles sempre me apoiaram. Eu a cortei e perguntei se ela genuinamente esperava que eu acreditasse que combinar o meu casamento com o plano da lua de mel da minha irmã era qualquer coisa além de um favoritismo grotesco. Meu pai disse que eu estava fixada em uma ideia ruim e destruindo anos de família por causa disso. Essa frase me pegou porque fazia parecer algo isolado, aleatório, como se o problema tivesse caído do teto na última quinta-feira. Eu disse a ele que não era uma ideia ruim. Era um padrão com boa iluminação. Era toda vez que eu recebia o sermão enquanto ela recebia o cheque. Toda vez que o meu desapontamento era chamado de imaturidade e as exigências dela eram chamadas de padrões. Toda vez que eles agiam como se eu fosse difícil por notar. Minha voz falhou no meio disso, o que eu odiei. Mas continuei. Eu disse que cansei de aparecer para ser gerenciada. Minha mãe perguntou com aquela vozinha ferida se eu realmente queria me casar sem os meus pais lá. E eu juro, essa pergunta quebrou algo dentro de mim porque a resposta honesta era não. Claro que não. Eu queria pais normais. Eu queria uma mãe que aparecesse para me ajudar a escolher um vestido sem me fazer sentir que a minha alegria precisava da aprovação de um comitê. Eu queria um pai que se importasse mais com o que eu sentia do que com como a recepção ia parecer. Eu queria todas as coisas idiotas e básicas que as pessoas reclamam e depois sentem falta. Mas querer e ter não eram a mesma coisa, e eu estava cansada de fingir que a esperança poderia substituir a realidade. Então eu disse: eu quero me casar sem ser usada. Silêncio. Um silêncio denso e feio. Minha mãe começou a chorar mais forte. Meu pai disse que eu era cruel de novo. Talvez eu fosse. Talvez a verdade soe cruel quando chega anos depois de quando era devida. Depois da ligação, bloqueei minha irmã. Depois bloqueei minha mãe por um dia inteiro porque eu precisava de um dia em que meu celular não parecesse um objeto assombrado. Não bloqueei meu pai ainda. O que, olhando para trás, foi eu deixando uma janela emocional aberta para a tempestade. Passei aquele fim de semana fazendo coisas normais de propósito. Lavar roupa. Ir ao mercado. Devolver um par de sapatos que comprei por impulso na internet à 1 da manhã. Sentar no chão com meu noivo enquanto organizávamos os cartões das mesas. Tinha algo de quase absurdo em dobrar meias enquanto a sua família implode. Mas acho que esse absurdo me salvou. Me lembrou que a vida continua pedindo pequenas coisas práticas, mesmo quando as suas emoções estão convencidas de que o mundo rachou ao meio. Tarde na noite de domingo, meu pai mandou mais uma mensagem. Você pode estar com raiva agora, mas um dia você vai entender o que a gente estava tentando fazer. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Então digitei de volta. Eu entendo exatamente o que vocês estavam tentando fazer. Esse é o problema. Depois disso, bloqueei ele também.
A coisa estranha sobre cortar a sua família antes do seu casamento é que a logística é mais fácil do que o luto. A logística é irritante, claro, mas pode ser resolvida com listas, remover nomes, atualizar números do buffet, reimprimir cartões de lugar, avisar a cerimonialista, avisar o local, avisar a amiga que deveria buscar meus pais no hotel que ela agora pode aproveitar uma hora extra de paz e provavelmente um doce. Essas são tarefas. Tarefas são bondosas. Tarefas terminam. O luto é mais bagunçado. O luto se senta ao seu lado enquanto você está experimentando o ajuste do seu vestido e sussurra. Essa é a parte em que a sua mãe deveria chorar e dizer que você está linda. O luto aparece quando a sua futura sogra pergunta se você quer ajuda com as sacolas de boas-vindas, e você de repente precisa fingir um acesso de tosse porque a gentileza vinda da direção errada pode parecer como ser esfaqueada gentilmente. Luto é perceber que você não está lamentando o relacionamento que tinha. Você está lamentando aquele que ficava ensaiando na cabeça. Aquele em que eventualmente seus pais te veriam com clareza. Se você apenas os amasse o suficiente, e ficasse calma o suficiente, e conquistasse o suficiente, e perdoasse o suficiente. Meu noivo foi firme em tudo. O que parece doce e é doce, mas também foi irritante em alguns momentos porque pessoas firmes fazem o seu caos parecer mais barulhento por comparação. Ele se sentava no sofá e ouvia enquanto eu circulava as mesmas 10 memórias como um aeroporto emocional. Ele nunca me disse para me reconciliar pelo bem do casamento. Nenhuma vez. Ele disse que se eu quisesse rever a decisão depois, isso deveria vir da paz, não da culpa. E definitivamente não porque minha família tinha encontrado um novo jeito de encenar sofrimento. Ele disse que o casamento deveria parecer seguro. Uma palavra tão simples, seguro. Percebi que nunca tinha esperado isso de eventos familiares. Só sobrevivência, talvez alguns elogios e, com sorte, sem lágrimas num banheiro. Meus padrões estavam abaixo do chão. O trabalho ficou estranho também, porque pelo visto se a sua vida pessoal está derretendo, as planilhas ainda querem números e os clientes ainda querem respostas, e o seu chefe ainda quer as coisas feitas antes do almoço. Numa tarde, tive que me retirar para o almoxarifado, porque a amiga da minha mãe me deixou um recado na caixa postal dizendo que a minha mãe não estava dormindo. E que talvez eu devesse pensar se estar certa valia aquilo. Sentei numa caixa de papel de impressora, e ri tanto que quase me assustei. Como se o sono da minha mãe sempre tivesse sido responsabilidade minha. Como se estar certa fosse algum luxo extra que eu escolhi por diversão. Nessa época, minha irmã deu um jeito de burlar o bloqueio me mandando um e-mail de um endereço que eu tinha esquecido que existia. A mensagem era longa, emocional e, ainda assim, inteiramente sobre ela. Ela disse que as minhas ações a colocaram em uma posição impossível com nossos pais. Disse que o marido dela se sentia desconfortável sendo envolvido em tensões familiares. Disse que nunca tinha pedido tratamento especial, o que era uma mentira incrível considerando que ela o aceitou a vida inteira como se fosse serviço de quarto. Então ela adicionou a frase que me disse tudo o que eu precisava saber. Não acredito que você transformaria meus primeiros meses de casada no seu ressentimento. No seu ressentimento. Não no plano. Não no favoritismo. Apenas na minha reação desagradável a isso. Clássico. Não respondi. Encaminhei para uma pasta e depois, porque não estou acima de uma mesquinharia de baixo nível em tempos de emergência emocional, renomeei a pasta para Evidências de Bobagens. Meu noivo viu e riu pela primeira vez em dias. Foi bom. Não porque algo estivesse resolvido, mas porque o humor é uma das poucas coisas que pode sentar na mesma sala que a humilhação sem torná-la maior. A prova do vestido sem a minha mãe foi mais difícil do que eu esperava. Levei minha amiga no lugar, e ela foi maravilhosa do jeito prático que algumas mulheres são maravilhosas. Ela ajustou as costas, me animou, tirou fotos horríveis de propósito para me fazer rir e só perguntou se eu estava bem uma vez. O que eu agradeci. Simpatia demais pode parecer ser embrulhada em toalhas molhadas. Mas quando a costureira fechou o zíper e eu me olhei no espelho, tive esse pensamento doloroso e repentino de que minha mãe teria amado o vestido especificamente porque ele me fazia parecer, nas palavras dela, cara. Eu odiei que ela ainda conseguia morar na minha cabeça desse jeito. Odiei ainda mais que parte de mim ainda queria a aprovação dela, mesmo agora, mesmo depois de tudo. Não existe dignidade em fiação velha. Ela só solta faísca quando quer. Naquela noite, disse ao meu noivo que me sentia burra por ainda estar triste. Ele disse que a tristeza não significava que eu estava errada. Só significava que eu não era um robô, o que, francamente, era o mínimo de um elogio, mas ainda assim útil. Então ele me entregou uma comida tailandesa, e disse que o mapa das mesas ainda precisava de trabalho, porque pelo visto a cura e a ordem alfabética podem coexistir. Faltando umas 3 semanas para o casamento, minha futura sogra se ofereceu para fazer um pequeno chá na casa dela. Nada de um evento gigante, roupas combinando, jogos forçados e choro público. Apenas um almoço, bolo, algumas mulheres de quem eu realmente gostava e talvez um banner decorativo se esforçando demais. Em circunstâncias normais, eu provavelmente teria achado doce e levemente embaraçoso. Nas minhas circunstâncias, pareceu carregado de formas que ninguém pretendia. Eu disse sim porque dizer não à gentileza tinha começado a parecer deixar a minha família ganhar 2 vezes. O chá foi adorável daquele jeito caseiro e desajeitado que o dinheiro não consegue imitar. Cadeiras dobráveis no quintal, tigelas de frutas suando no calor, a tia do meu noivo trazendo salada de macarrão como se fosse um evento olímpico. Teve presentinhos e piadas ruins e uma vela que cheirava a linho e julgamento. Por algumas horas, eu realmente relaxei. Me permiti aproveitar ser celebrada por pessoas que não estavam tentando transformar a celebração em influência. E então, porque a minha família, pelo visto, acredita que o timing é uma linguagem de amor, minha mãe apareceu. Ela não invadiu o portão soluçando, graças a Deus. Ela entrou carregando uma sacola de presente e usando um dos seus figurinos de mulher respeitável sob pressão, que significa cores neutras e brincos que implicam que ela ainda tem padrões apesar do coração partido. Todo mundo ficou quieto daquele jeito social horrível onde ninguém sabe se cumprimenta, congela ou finge que a limonada precisa de atenção urgente. Eu só fiquei parada ali com um prato de papel na mão e senti meu corpo esfriar de dentro para fora. Minha mãe sorriu para o grupo como se aquilo fosse difícil, mas nobre. Então olhou para mim e disse que só queria 5 minutos. 5 minutos. Como se emboscadas emocionais funcionassem em cronômetros de micro-ondas.
Minha futura sogra, que costuma ser muito educada, deu um passo para mais perto de mim e perguntou se eu queria que ela fosse embora. Eu agradeci tanto por aquilo que quase chorei na hora. Eu disse sim. Simples. Sim. Por favor. O rosto da minha mãe mudou instantaneamente. Ofendida, depois ferida, depois furiosa, como canais mudando rápido demais. Ela disse que tinha trazido um presente e não achava que era irracional uma mãe comparecer ao chá da filha. Eu disse que era irracional uma mãe que tinha sido desconvidada do casamento ignorar esse limite porque um quintal parecia menos oficial. Ela baixou a voz e disse que não precisávamos fazer uma cena. De novo com a cena. Tudo na minha família se torna uma cena no momento em que eu paro de cooperar. Eu disse a ela que ir embora evitaria uma. Ficar criaria uma. Essas eram as opções disponíveis. Então ela fez a coisa que eu mais temia. Começou a chorar na frente de todo mundo. Não era um choro alto. Era um choro controlado, trêmulo, elegante. Do tipo feito para ter testemunhas. Ela disse que não sabia o que tinha acontecido comigo e que ela só tinha tentado me ajudar a construir uma vida linda. Eu disse: mãe, aqui não. Minha voz estava tremendo. O que eu odiei. Porque nada torna pessoas manipuladoras mais audaciosas do que a evidência de que elas ainda têm a mão no seu sistema nervoso. Minha futura sogra interveio antes que eu precisasse dizer mais. Ela disse à minha mãe, com muita calma, que aquele não era o lugar, e que se ela se importasse comigo de verdade, pararia de transformar um conflito privado em pressão pública. Vou amar essa mulher para sempre por essa frase. Minha mãe olhou para ela como se tivesse levado um tapa da própria etiqueta. Então colocou a sacola de presente na mesa, disse que esperava que um dia eu me arrependesse disso menos do que ela. E foi embora. O quintal todo ficou quieto por um segundo depois que o portão fechou. Então minha amiga, Deus a abençoe, disse: bom, isso foi profundamente bizarro. E todo mundo expirou ao mesmo tempo. Alguém ofereceu mais bolo. Outra pessoa aumentou a música um pouco. A festa continuou mais ou menos, mas eu já tinha ido embora emocionalmente. Fui ao banheiro e chorei na toalha de mão de um estranho por uns 10 minutos. Não porque eu duvidasse da minha decisão, porque impor limites sempre parece empoderador até você ter que fazer isso segurando um prato de papel na frente de pessoas legais. Quando saí, ninguém fez alarde. Isso ajudou. Minha futura sogra me deu um abraço e perguntou se eu queria café. Eu disse que sim. Ela disse: ótimo. Vem me ajudar na cozinha. Foi uma frase tão comum, mas me deu algo para fazer com as mãos além de tremer. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram embora, olhei dentro da sacola de presente. Era uma foto emoldurada minha, da minha mãe e da minha irmã, de anos atrás, de quando eu ainda achava que suportar o desconforto contava como proximidade familiar. Sem bilhete. Só a foto. Fiquei olhando para ela por muito tempo e depois a coloquei de bruços no armário. Alguns gestos não são pedidos de desculpas. São acessórios. O teatro no chá mudou algo em mim. Até ali, uma parte de mim ainda acreditava que o casamento em si poderia ser deixado em paz se eu me mantivesse firme. Depois daquilo, parei de presumir que a decência me pouparia trabalho. Pedi para a cerimonialista confirmar a segurança de novo. Mandei fotos dos meus pais e da minha irmã para o coordenador do local, o que pareceu surreal e vagamente baixo nível. Tipo estrelar um escândalo de quinta categoria. Atualizei minha amiga que estava cuidando do check-in dos convidados. Ela perguntou se eu queria que ela fosse extra gentil ou extra aterrorizante. Eu disse uma mistura elegante. A semana do casamento deveria ser só animação e nervos, e talvez uma briga por causa de envelopes. Em vez disso, foi essa mistura estranha de alegria prática e minas terrestres emocionais. Eu e meu noivo buscamos nossas alianças. Arrumamos as malas para a nossa lua de mel curta. Brigamos sobre ele ter camisas suficientes e sobre eu ter levado sapatos demais, o que foi reconfortante porque parecia um casal normal com problemas normais. Então eu olhava para o meu celular e via 3 chamadas perdidas de um número desconhecido, e meu corpo tensionava antes mesmo do meu cérebro processar. Meu pai tentou uma última vez 2 noites antes do jantar de ensaio, ligando do ramal do escritório dele. Eu atendi porque, pelo visto, o sofrimento ensina muito pouco se você for eu. Ele não se desculpou. Não mencionou o chá. Ele disse que queria evitar um desastre público e perguntou se ainda havia um caminho para eles comparecerem silenciosamente, sentarem no fundo e evitarem mais conflitos. Silenciosamente. Sentar no fundo. Como se eu estivesse negando o status de refugiado, em vez de dizer não para pessoas que continuavam tratando o meu casamento como um campo de batalha e depois como um palco. Perguntei a ele se ele conseguia dizer. Claramente que o que eles tinham feito foi errado. Sem complicação. Sem mal entendido. Errado. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a ligação tinha caído. Então ele disse: acho que todo mundo cometeu erros. Estava ali. O clássico da família. Coletivizar o dano até que a responsabilidade evapore. Eu disse não. Sem caminho. Sem fila do fundo. Sem aparição simbólica para as aparências. Ele suspirou como se eu tivesse falhado em um teste e disse que minha mãe estava destruída. Eu disse que talvez ela devesse refletir o porquê. Ele disse com muita frieza: você não é a única pessoa sofrendo. Eu disse: eu sei. Só sou a única que vocês continuam pedindo para absorver tudo. Então desliguei e bloqueei aquele número também. O jantar de ensaio em si foi menor do que o planejado originalmente. Em parte pelas mudanças no casamento, e em parte porque eu não tinha mais paciência para excessos cerimoniais. Acabou sendo uma das melhores noites de todo o processo. A família do meu noivo foi carinhosa sem ser invasiva. Minha amiga fez um brinde que foi engraçado o suficiente para me fazer cuspir água. Minha futura sogra levantou a taça e disse que esperava que o nosso casamento fosse sempre mais fácil do que o planejamento. O que rendeu a maior risada da noite porque o nível de exigência estava no chão, e ainda assim era preciso. Por algumas horas, esqueci de ficar na defensiva. Então, no quarto do hotel depois, cometi o erro de checar o aplicativo de rede social que eu ainda não tinha deletado. Minha irmã tinha postado uma imagem com uma frase sobre proteger a sua paz de pessoas que usam mágoas antigas como arma. Sem nomes, óbvio, porque covardes amam ambiguidade quando querem simpatia de estranhos. Mas no post seguinte tinha uma foto dela e da minha mãe almoçando, sorrindo. Legenda sobre a família ser tudo quando a vida fica difícil. Fiquei olhando para aquilo, exausta além da raiva. Meu noivo pegou o celular gentilmente da minha mão e disse: você sabe que elas querem que você fique agitada hoje à noite, né? Eu disse que sim.
ele disse. Então deixa elas serem patéticas sozinhas. Duro. Justo. Dormi mal de qualquer jeito. Fiquei sonhando que estava atrasada, ou descalça, ou parada na frente do salão enquanto alguém sussurrava: "A sua mãe está lá fora." Às 4 da manhã, levantei e sentei perto da janela no escuro usando um daqueles conjuntos de pijama, combinando que minha amiga tinha insistido em comprar para mim. A cidade lá fora estava quieta. Aquele tipo de silêncio que faz você pensar que talvez todo mundo tenha dominado a vida e você seja a única acordada negociando com feridas antigas. Meu noivo acordou, me encontrou ali, enrolou um cobertor nos meus ombros e não me pediu para explicar. Só ficamos ali sentados até o quarto começar a ficar cinza. Às vezes o amor é muito glamuroso. Às vezes é apenas alguém ficando acordado com você para que os pensamentos não fiquem barulhentos demais. Manhãs de casamento nos filmes sempre parecem champanhe e cetim e mulheres gritando carinhosamente sobre rímel. A minha foi mais como respiração controlada. Café que esfriou 3 vezes, e eu tentando não interpretar cada vibração do meu celular como um novo ato de terrorismo emocional. Eu tinha bloqueado todos os envolvidos, mas a ansiedade não liga pra lógica. A ansiedade fica tipo, e se a florista virar a sua mãe de repente? Ainda assim que o pessoal do cabelo e maquiagem começou a se mexer no quarto, e minha amiga colocou música e alguém enfiou um doce na minha mão, o dia começou a ganhar forma ao meu redor em vez do contrário. Me vestir sem a minha família lá pareceu estranho, mas não do jeito que eu temia. Triste, sim. Havia pequenas ausências que brilhavam por todo o quarto como pequenas lâmpadas faltando. Nenhuma mãe ajustando meu véu. Nenhum pai batendo sem jeito na porta antes de me ver no vestido. Nenhuma irmã fingindo ser solidária enquanto tornava o dia sobre o nível de hidratação dela. Mas também havia paz. Ninguém criticando. Ninguém dirigindo. Ninguém transformando sentimento em performance. Eu conseguia realmente ouvir meus próprios pensamentos. Isso era novo. Pouco antes da cerimônia, a coordenadora do local entrou e disse baixinho que tudo estava sob controle e não houve problemas na entrada. Ela provavelmente quis dizer como uma atualização de rotina. Quase abracei ela por isso. Percebi então com quanta força eu estava segurando a possibilidade de uma interrupção, como se parte de mim ainda esperasse que minha família entrasse correndo e exigisse uma revisão final. Quando isso não aconteceu, meu corpo relaxou de uma vez e eu tive que sentar porque o alívio pode bater quase como o luto. Caminhar até o altar foi mais difícil e mais fácil do que eu esperava. Mais difícil porque não tem um jeito elegante de não notar quem não está lá. Mais fácil porque as pessoas que estavam lá realmente me queriam bem. Minha amiga me acompanhou, o que começou como um ajuste prático e acabou parecendo perfeito. Ela apertou minha mão logo antes de darmos o primeiro passo e sussurrou: "Ninguém aqui vai estragar isso." Eu acreditei nela. Talvez pela primeira vez no mês inteiro, eu acreditei plenamente que algo bom tinha permissão para continuar sendo bom. Meu noivo parecia acabado quando me viu, do melhor jeito possível. Não acabado estilo revista de noiva. Acabado de verdade. Olhos brilhando, sorriso tremendo, tentando muito não chorar porque sabia que, se ele chorasse primeiro, eu ia perder o controle completamente. Aquela expressão me carregou por toda a cerimônia. Não porque consertou a dor, porque tornou a dor menor do que a vida na minha frente. Existe uma diferença enorme. A cerimônia em si foi simples e calorosa, e quase suspeitamente normal depois de tudo. Dissemos votos que nós mesmos escrevemos. E os meus não mencionaram feridas familiares ou sobrevivência, ou o quão difícil tinha sido chegar ali, porque apesar do que minha mãe possa acreditar, nem todo microfone da minha vida pertence a uma lição de moral. Rimos uma vez quando ele tropeçou em uma palavra. Alguém no fundo fungou dramaticamente. A celebrante sorriu como se tivesse visto coisa pior, o que provavelmente viu. E então, de repente, estávamos casados. Assim, simples. Sem discurso do meu pai. Sem lágrimas controladas da minha mãe. Sem irmã segurando um buquê como se fosse um acessório de refém. Apenas nós. A recepção foi exatamente o que a gente reconstruiu para ser. Menor, mais barulhenta de um jeito bom, cheia de afeto real em vez de obrigação. As pessoas dançaram. As pessoas comeram. Minha amiga fez outro discurso e quase expôs 3 segredos que eu não tinha aprovado para divulgação pública. Eu e meu novo marido realmente tivemos tempo de falar com as pessoas, em vez de sermos arrastados por algum circuito interminável de performance. O DJ foi melhor do que a banda teria sido. E espero que isso assombre meus pais o suficiente para ser educativo. Houve um momento, porém, tarde na noite, em que saí para tomar um ar e a tristeza voltou afiada. Eu estava parada na entrada lateral com o meu vestido, segurando meus sapatos porque meus pés tinham desistido da beleza, e me dei conta de que eu tinha conseguido. Eu tinha me casado sem eles. Sem reconciliação dramática, sem um gesto final grandioso. Apenas a verdade sobre o que minha família era e o limite que eu tinha desenhado em volta dela. Chorei um pouco ali fora, não porque eu os queria de volta, mas porque finais continuam sendo finais mesmo quando foi você que os escolheu. Meu marido me encontrou, deu uma olhada na minha cara e disse: "Oi." Só isso. Oi. Como se eu não fosse difícil, não fosse demais, não fosse embaraçosa, não fosse o motivo de uma família estar sob tensão. Apenas eu. Me encostei nele e disse que estava feliz e triste e furiosa e aliviada ao mesmo tempo. Ele disse que parecia certo. Então voltamos para dentro porque o nosso bolo estava sendo servido. E linhagens sanguíneas disfuncionais à parte, eu tinha toda a intenção de comer o glacê caro em paz. Nossa lua de mel foi curta, perto de casa, e exatamente o que eu precisava. Dirigimos por algumas horas, ficamos perto de um lago, comemos café da manhã em lanchonetes de beira de estrada e mal tocamos nos nossos celulares. Meu marido nunca agiu como se o casamento devesse ter curado tudo magicamente. Ele me deixou ser feliz e estar machucada ao mesmo tempo, o que pareceu mais amoroso do que qualquer discurso poderia ser. Na segunda manhã, chequei meu e-mail e encontrei uma mensagem do meu pai cheia de palavras como graça, compromisso, perspectiva e nem um pedido de desculpas claro. Parecia um sermão escrito por um homem tentando muito não chegar perto do ponto real. Não respondi. Arquivei, bloqueei o endereço e voltei para fora, onde meu café estava esfriando e a água parecia calma o suficiente para eu pegar emprestado por 1 minuto. Quando voltamos para casa, minha mãe mandou uma carta. Papel real, selo real, o mesmo absurdo.
Ela escreveu que mães cometem erros, que ela tinha feito o seu melhor, e que talvez um dia eu entenderia como é difícil amar duas filhas igualmente quando elas precisam de coisas diferentes. Aquela frase pesou no meu peito como uma pedra, porque até ali, até na versão dela de tentar uma aproximação, ela ainda estava justificando o desequilíbrio em vez de dar o nome que ele tinha. Algumas semanas depois, soube que o casamento da minha irmã já estava balançando, em parte porque o drama do dinheiro da lua de mel tinha respingado em tudo. Não comemorei. Também não fiquei surpresa. Meus pais disseram aos parentes que eu tinha rejeitado uma ajuda generosa por ciúmes, o que foi previsível o suficiente para ser entediante. Mandei uma mensagem calma para as poucas pessoas de quem eu gostava. Disse que o casamento tinha sido maravilhoso e que eu não discutiria problemas familiares privados através de fofoca. E deixei por isso mesmo. A vida voltou ao comum, o que acabou sendo a melhor parte. Voltei ao trabalho. Meu marido esquecia a roupa na máquina às vezes. Escrevemos cartões de agradecimento na mesa da cozinha e discutimos sobre onde pendurar as fotos do casamento. De vez em quando, o luto ainda batia. Geralmente por causa de algo pequeno e bobo, mas o alívio vinha junto. Perto das festas de fim de ano, minha mãe mandou mensagem de um número desconhecido. Sinto sua falta. Espero que o casamento esteja te tornando mais suave. Essa frase me disse tudo. Ela ainda queria a versão de mim que poderia ser dobrada. Respondi uma vez e disse que estava feliz, casada e não interessada em fingir que o passado significava algo diferente do que significou. Se ela algum dia quisesse um relacionamento comigo, teria que começar com honestidade, não com outro pedido para eu ser mais fácil de gerenciar. Então bloqueei aquele número também. Não houve milagre depois disso. Nenhuma reparação familiar dramática, nenhuma autopercepção repentina, nenhuma cena em que todo mundo chorou e finalmente disse a verdade. O que eu ganhei foi menor e melhor. Ganhei uma paz que não exigia que eu continuasse confusa. Ganhei um casamento que começou em uma sala onde eu me sentia segura. Pude parar de fazer testes para conseguir justiça vinda de pessoas comprometidas em me entender errado. E aprendi que minha mãe estava acidentalmente certa sobre uma coisa. Começar o casamento com maturidade financeira era uma ótima ideia. A gente só teve que remover ela do orçamento primeiro.